Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Moura Duarte, eu sou advogado da União e vamos prosseguir com o estudo do direito constitucional. E o tema da aula de hoje é muito importante porque envolve a defesa do Estado e das instituições democráticas. Destacam-se no tema da defesa do Estado dois grupos e dois mecanismos muito importantes para o Estado existir. Temos medidas excepcionais para manter ou restabelecer a ordem quando houver anormalidades constitucionais, instituindo o sistema constitucional de crise, que é composto pelo estado de defesa e também pelo estado de sítio, a chamada legalidade extraordinária. E também temos a defesa do país ou da sociedade, por meio das Forças Armadas e também da segurança pública. A defesa do Estado pode ser vista como, primeiro, defender o território nacional contra uma eventual invasão estrangeira, segundo, defender a soberania nacional e, por terceiro lugar, a defesa da pátria. Defender instituição democrática caracteriza-se como manter o equilíbrio da ordem constitucional, não havendo preponderância de um grupo sobre outro, mas, em realidade, o equilíbrio entre os grupos de poder. Se a competição entre os grupos sociais extrapolar os limites constitucionalmente previstos, teremos o que se chama de situação de crise. O sistema constitucional das crises fixa normas que buscam a estabilização e também defender a Constituição contra processos violentos de mudança ou de perturbação da ordem constitucional, mas também defender o Estado quando a situação crítica derivar de uma guerra externa, por exemplo. Com isso, a legalidade normal ela é alterada por uma legalidade extraordinária, que define e rege o chamado estado de exceção. Perante as crises, portanto, existem mecanismos constitucionais para o restabelecimento da normalidade, quais sejam a possibilidade do estado de defesa, do estado de sítio e também o papel das Forças Armadas e também das Forças de Segurança Pública. Referidos mecanismos devem respeitar o princípio da necessidade, sob pena de configurar um verdadeiro arbítrio e também um golpe de Estado, bem como o princípio da temporariedade, sob pena de configurar uma ditadura disfarçada. Vamos ver agora as características dos estados de exceção constitucional. A primeira é a excepcionalidade, ou seja, ao decretar estado de defesa de sítio, isso deve se dar em último caso, quando não houverem medidas mais adequadas e também menos gravosas para enfrentar aquela crise. A segunda característica é a taxatividade, ou seja, os pressupostos materiais para a decretação devem ser apenas aqueles que estão indicados na Constituição. A próxima característica é a temporariedade ou transitoriedade, isto é, a legalidade extraordinária não pode ser perpetuada no tempo ad eterno. Outra característica é a determinação geográfica, ou seja, deve haver a determinação do espaço de atuação daquelas medidas restritivas, não apenas em relação ao estado de defesa, como também em relação ao estado de sítio, pois as medidas deverão se circunscrever às áreas abrangidas, ainda que na hipótese de estado de sítio, no caso de comoção grave de repercussão nacional. Outra característica é a sujeição a controles. E esse controle decorre do viés excepcional da medida, da proteção ao que for afetado e também da relação entre os poderes de Estado. Outra característica é a publicidade, de forma que tudo que houver envolvido nessa situação excepcional deve ser público. Prosseguindo, a característica do regramento constitucional, ou seja, a qualificação especial a dar maior segurança nas situações de legalidade extraordinária e, por fim, a proporcionalidade, isto é, situações de crise grave justificam-se apenas de maneira excepcional, na proporção exatamente necessária para debelar as causas e também restabelecer a normalidade constitucional. A instituição da legalidade extraordinária ou excepcional implementa-se por um ato político do Poder Executivo e o seu controle parlamentar também é político,
conforme o artigo 49, inciso 4º, porque o Congresso Nacional vai editar um decreto legislativo ao exercer sua competência exclusiva. Obviamente, o Poder Judiciário poderá reprimir abusos e ilegalidades eventualmente praticadas durante o estado de crise constitucional, por meio, por exemplo, de mandado de segurança, de habeas corpus ou de qualquer outra medida jurisdicional cabível. Porém, a doutrina dominante entende impossível, por parte do Judiciário, analisar a conveniência e também a oportunidade política para a decretação de alguma medida excepcional. Contudo, em casos muito excepcionais que caracterizem o abuso de direito ou desvio de finalidade, há setores que sustentam a possibilidade de controle judicial em relação aos requisitos constitucionais para a decretação de estado de sítio ou de defesa, por exemplo. Passemos a ver agora o estado de defesa. As hipóteses que se poderá decretar o estado de defesa estão, de forma taxativa, dispostas no artigo 136 da Constituição. E são elas: para preservar, nesse caso é um estado de defesa preventivo, ou prontamente restabelecer, neste caso é repressivo, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, que são ameaçadas por uma grave e iminente instabilidade institucional ou que forem, então, atingidas por uma calamidade de grande proporção da natureza. Vamos ver como que é o procedimento e também as regras gerais do estado de defesa. A titularidade é do Presidente da República. O artigo 84, inciso 9º, combinado com o artigo 136, dispõe que, mediante decreto, pode o Presidente, ouvido o Conselho da República e também o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa. Sobre o Conselho da República e também de Defesa Nacional, eles são órgãos de consulta, ou seja, são previamente ouvidos, mas suas opiniões não possuem um caráter vinculativo, isto é, o presidente, mesmo diante de um parecer opinando pela desnecessidade da decretação, ele poderá sim decretar o estado de defesa. Outra característica é que o decreto que instituiu o estado de defesa deverá determinar, primeiro, o tempo de duração, segundo, a área a ser abrangida e terceiro, medidas coercitivas que devem vigorar durante a sua vigência. O tempo de duração é no máximo de 30 dias, prorrogados por mais 30 dias, uma única vez. A próxima característica são as medidas coercitivas. E quais são elas? Primeiro, restrição à possibilidade de reunião dos cidadãos, ao sigilo de correspondência, ao sigilo de comunicação telegráfica e telefônica e também a garantia da prisão somente em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente. A segunda é a ocupação e também o uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo, é claro, à União pelos danos e custos eventualmente decorrentes. No caso de prisão por crime contra o Estado, como exceção ao artigo 5º da Constituição, a prisão poderá ser feita pelo executor da medida e não pela autoridade judicial competente. O juiz competente, imediatamente comunicado, poderá relaxar essa prisão. Tal comunicação deverá vir acompanhada do estado físico e também do estado mental da pessoa que foi presa quando da autuação dela. Referida ordem de prisão não poderá ser superior a 10 dias, facultando-se ao preso requerer o exame de corpo de delito à autoridade policial. Temos também uma característica importante que é vedada a incomunicabilidade do preso. Sobre o controle político imediato, será realizado pelo Congresso Nacional. Logo, decretado o estado de defesa ou ele sendo prorrogado, o presidente, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a justificativa ao Congresso Nacional, que decidirá pela maioria absoluta de seus membros e mediante decreto legislativo sobre a aprovação ou sobre a suspensão. Se o Congresso estiver em recesso, será convocado pelo presidente do Senado Federal extraordinariamente no prazo de 5 dias e deverá apreciar o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento.
devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Caso o Congresso rejeite o decreto, o estado de defesa cessará imediatamente. Temos também o controle político concomitante, que ocorre nos termos do artigo 140 da Constituição, ou seja, a mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar medidas que foram e que estão sendo executadas. Logo que cessar o estado de defesa, essas atitudes que foram aplicadas serão relatadas pelo presidente em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e também justificação das providências adotadas com relação nominal de quem foi atingido e também a indicação clara das restrições aplicadas. Em relação ao controle jurisdicional imediato, existe possibilidade do controle do ato político, da decretação em situação de abuso de direito ou de desvio de finalidade, devendo o controle ser feito com parcimônia e em situações muito excepcionais. Sobre o controle jurisdicional concomitante, durante o estado de defesa, conforme o artigo 136, parágrafo 3º da Constituição, haverá o controle pelo judiciário da prisão efetivada pelo executor da medida. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, exceto quando autorizada pelo Poder Judiciário. E temos também o controle jurisdicional sucessivo, ou seja, cessado o estado de defesa, acabarão também os efeitos, sem prejuízo de uma eventual responsabilidade também por eventuais atos ilícitos cometidos por agentes ou pelos executores. Vamos ver agora a outra situação de excepcionalidade, que é o estado de sítio. As situações em que ele poderá ser decretado estão de forma taxativa no artigo 137 da Constituição. Ou seja, a primeira delas, comoção grave de repercussão nacional. Lembrando, se fosse repercussão restrita em local determinado, seria a hipótese de estado de defesa. Outra situação que pode ser decretada é quando ocorrerem fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Logo, pressupõe uma situação de maior gravidade constitucional e também institucional. A terceira situação de possibilidade é quando houver declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Assim como no estado de defesa, quem decreta o estado de sítio é o presidente, após prévia oitiva do Conselho da República e também do Conselho de Defesa Nacional. E lembrando, os pareceres desses órgãos não são vinculativos. No entanto, para decretar o estado de sítio ou para que ele seja prorrogado, diversamente do que ocorre com o estado de defesa, deverá haver, relatando os motivos determinantes do pedido, prévia solicitação pelo presidente de autorização do Congresso Nacional, que se manifestará pela maioria absoluta de seus membros, mediante um decreto legislativo. O controle político prévio, se negativo, neste caso será vinculante e o presidente não poderá decretar o estado de sítio por aquele motivo, sob pena de crime de responsabilidade. Mas, por outro lado, se o Congresso Nacional autorizar com discricionariedade política, o presidente poderá ou não decretar o estado de sítio. Neste último caso, o decreto indicará a sua duração, as normas necessárias para a sua execução e também as garantias constitucionais que ficarão suspensas e, depois de publicado, o presidente designará o executor das medidas específicas e também as áreas que serão abrangidas. Dessa forma, a designação da área abrangida dar-se-á depois de publicado o decreto do estado de sítio, não necessariamente tendo de abranger, portanto, toda a área do Brasil, apesar de se ter como uma das situações de decretação a comoção grave de repercussão nacional. A duração do estado de sítio, no caso de comoção grave de repercussão nacional, ou se forem ineficazes os atos durante o estado de defesa,
não poderá ser superior a 30 dias, podendo ser prorrogado sucessivamente, não há limite. Mas, enquanto perdurar a situação de anormalidade, essa prorrogação poderá ocorrer também no máximo por 30 dias. No caso de declaração de estado de guerra ou de resposta à agressão armada estrangeira, enquanto perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira, também vigorará o estado de sítio. Já na situação de comoção grave de repercussão nacional ou se forem ineficazes os atos tomados durante o estado de defesa, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas coercitivas. 1. Obrigação de permanência em localidade determinada. 2. Detenção em edifício não destinado a acusados ou a condenados por crimes comuns. 3. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e também à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Porém, desde que liberada pela respectiva mesa, não se inclui nesse caso a difusão de pronunciamento de parlamentar efetuado na sua respectiva casa legislativa. Outra medida que pode ser tomada é a suspensão da liberdade de reunião, também a busca e apreensão em domicílio, a intervenção nas empresas e serviços públicos e também a requisição de bens. Em relação ao estado de sítio em declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, em tese, qualquer garantia constitucional poderá ser suspensa, mas desde que, primeira hipótese, tenham sido observados os princípios da necessidade e da temporalidade, ou seja, enquanto durar a guerra ou a resposta a uma agressão armada estrangeira. Outra situação é que tem que ter havido prévia autorização por parte do Congresso Nacional. Além disso, elas devem ter sido indicadas no decreto do estado de sítio a sua duração, as normas necessárias para serem executadas e também, muito importante, as garantias constitucionais que ficarão durante esse tempo suspensas. O próximo tópico envolve uma importante situação, que é o controle sobre a decretação do estado de sítio. O primeiro é o controle político prévio. E como é que ele ocorre? Tendo em vista a maior gravidade do estado de sítio, esse controle é feito pelo Congresso Nacional e será prévio, isto é, o presidente, para poder decretar ou prorrogar, dependerá de prévia e também de expressa autorização do Congresso Nacional. Se o Congresso rejeitar o pedido, o presidente poderá, agora vinculado, não decretar o estado de sítio. Se fizer isso, cometerá claramente crime de responsabilidade. Agora, estando o Congresso em recesso, haverá convocação extraordinária pelo presidente do Senado Federal, nos termos do artigo 57, parágrafo 6º, 1 da Constituição. Decretado o estado de sítio, nos termos do artigo 138, parágrafo 3º da Constituição, o Congresso permanecerá em funcionamento até terminarem as medidas coercitivas que vão ou que serão adotadas. Temos também o controle político concomitante, e ele ocorre como a mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará uma comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e também fiscalizar a execução do que for sendo adotado durante o estado de sítio. Temos também o controle político sucessivo, também chamado a posteriori, que ocorre logo que cessado o estado de sítio e as medidas aplicadas durante a sua vigência serão relatadas pelo presidente em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e também justificando tudo o que foi adotado, havendo uma relação nominal de quem foi atingido e também a indicação das restrições que foram aplicadas. Prestadas as informações e não sendo aceitas pelo Congresso Nacional, ficará então caracterizado crime de responsabilidade
por parte do presidente. Temos também o controle jurisdicional imediato. E tal como foi dito para o estado de defesa, a questão da conveniência para decretar o estado de sítio, como regra geral, cabe ao presidente, que deverá solicitar prévia autorização ao Congresso Nacional. Porém, há possibilidade de controle judicial do ato político da decretação, mas quando houver abuso de direito ou um desvio de finalidade, de forma que esse controle pelo judiciário deve ocorrer com parcimônia em situações muito excepcionais. E há também o controle jurisdicional concomitante, porque qualquer lesão ou ameaça a direito, abuso ou excesso de poder durante a execução do estado de sítio não poderá deixar de ser apreciado pelo judiciário, observando, é claro, os limites constitucionais da legalidade extraordinária. E isso pode ocorrer pelo mandado de segurança, pelo habeas corpus ou por qualquer outro remédio constitucional. Há o controle jurisdicional sucessivo ou a posteriori, ou seja, cessado o estado de sítio, terminarão também os efeitos dele, sem prejuízo da responsabilidade por um eventual ilícito eventualmente perpetrado por algum executor ou por algum agente.